O Trump convidou o Flávio Bolsonaro para uma visita à Casa Branca na semana que vem. Mas tem uma outra pessoa de olho nessa visita e essa pessoa é o Lula. O Palácio do Planalto e o Lula estão de tocaia nessa visita. A Polícia Federal ela não precisa do Vorcaro. Ela tem provas independentes e vai usar. Os figurões que o Vorcaro tentou brindar ali comemoraram hoje, mas essa comemoração deles aí tem prazo de validade. Quem tem que dar explicação agora é o seu chefe. O que é que ele estava fazendo naquela reunião secreta lá? Ajudar o Banco Master com o Banco Central, esperando fazer a troca do presidente do Banco Central para ajudar o Vorcaro e Augusto Lima. O Lula é sócio, é conselheiro ou é só amigo? Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. PGR vê delação de Vorcaro como insuficiente após PF rejeitar. É isso mesmo. Procuradores acreditam que ex-banqueiro pode render novos elementos para a investigação. A Procuradoria-Geral da República decidiu continuar as negociações de delação premiada com o banqueiro Daniel Vorcaro, mesmo após a Polícia Federal rejeitar a primeira proposta apresentada pela defesa do empresário. A avaliação de procuradores é de que o conteúdo entregue até agora foi insuficiente, mas ainda pode render novos elementos para a investigação. Segundo informações divulgadas pelo SBT News, a PGR solicitou complementações ao ex-dono do Banco Master. Integrantes do órgão acreditam que Vorcaro pode fornecer informações sobre supostas fraudes bilionárias no sistema financeiro e possíveis relações políticas ligadas ao caso. Nos bastidores, procuradores avaliam que acordos desse tipo normalmente passam por várias etapas até serem fechados. Por isso, uma nova rodada de negociações entre a defesa do banqueiro e investigadores deve ocorrer nos próximos dias. A rejeição da proposta foi comunicada nesta quarta-feira pela Polícia Federal aos advogados do empresário. O entendimento inicial da corporação é de que a colaboração apresentada omitiu personagens considerados importantes nas apurações. Além disso, investigadores apontam que o material entregue trouxe poucas informações inéditas em comparação ao que já foi reunido pela Operação Compliance Zero. A suspeita da PF é de que a primeira proposta tenha tentado preservar aliados políticos e autoridades. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso, também foi informado sobre a decisão da Polícia Federal. Apesar da negativa da corporação, a PGR ainda poderá avançar sozinha na análise da delação. Todos nós sabemos que a PGR quer uma delação meia-bomba, que livre os ministros do STF e o governo Lula. Mas André Mendonça não vai aceitar. André Mendonça fechou a porta na cara do Vorcaro. Lê aqui comigo o que saiu ontem na Veja. Polícia Federal comunica rejeição formal da delação a advogados do Daniel Vorcaro. Gente, o que é isso? Olha aí, ó. Investigadores da Polícia Federal comunicaram formalmente a portada na cara do Daniel Vorcaro nesta quarta-feira. A rejeição da proposta de delação premiada apresentada pelo dono do Banco Master. Vorcaro está preso desde março e a delação dele era a esperança dele de sair da cadeia. Era a luz no final do túnel. Era a luz para ele diminuir a sua pena também. E aí virou pó. E por quê? A própria Veja explica. Ouve isso aqui, ó. Vorcaro apresentou anexos em que ele omitia informações e ele tentava, na visão dos investigadores, proteger poderosos figurões da República. Tudo que a gente já sabia que ele estava fazendo, mas que Vorcaro achou que daria certo, né? Vai dar certo, confia, Vorcaro. O ministro André Mendonça, ele disse não. Olha aqui o que o Mendonça fez, ó. No curso da negociação do acordo, vazamentos de detalhes da proposta foram relatados pelos investigadores ao gabinete do ministro André Mendonça, que decidiu romper o canal de diálogos com os advogados do Vorcaro. O Mendonça mostrou com isso aqui que ele não está para brincadeira com a defesa do Vorcaro. Ou eles fazem uma delação séria ou já era, fica em cana. Vorcaro que se vire, porque a Polícia Federal já tem tudo o que ela precisa para avançar o caso. Mas adivinha quem que ficou feliz da vida com essa rejeição da delação, hein? Adivinha, vai me contando aí nos comentários, quem que ficou feliz da vida? Aí, ó,
A ruína da delação do Vorcaro alimenta as esperanças de todo um universo de bandidos, políticos e autoridades de Brasília enredadas na teia de fraudes do Banco Master. Mas a Veja, gente, fechou a matéria com uma frase aqui que destrói a comemoração deles. Como o banqueiro não quis colaborar de fato, caberá aos investigadores a missão de avançar com as provas já colhidas sobre os alvos das negociatas que corromperam parte considerável da República. Ou seja, a Polícia Federal ela não precisa do Vorcaro, ela tem provas independentes e vai usar. Os figurões que o Vorcaro tentou brindar ali comemoraram hoje, mas essa comemoração deles aí tem prazo de validade. É como uma mentira que tem perna curta. A Compliance Zero, essa operação da Polícia Federal, que já atingiu aí mais de 5 fases, vai continuar. A última esperança do Vorcaro é que a PGR agora aceite a delação que a PF não quis. Mas, lembre-se, o juiz que vai decidir se homologa ou não é o mesmo, é o André Mendonça. E tudo indica, como você viu, que isso ele não vai fazer. E agora eu quero ouvir você. Você acha que o Vorcaro ele vai voltar atrás e vai contar tudo? Para o terror de Lula, Flávio Bolsonaro terá reunião com Donald Trump na Casa Branca. O advogado André Marcília analisa. O Trump convidou o Flávio Bolsonaro para uma visita à Casa Branca na semana que vem. Mas tem uma outra pessoa de olho nessa visita e essa pessoa é o Lula. O Palácio do Planalto e o Lula estão de tocaia nessa visita para registrar todos os gestos, fotos, palavras que serão ditas e preparar uma armadilha contra o Flávio Bolsonaro em Washington. Eu vou te contar qual é essa armadilha e como é que o Flávio pode se desviar dela. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui nesse canal e deixem o seu like, o seu joinha nesse vídeo. Bom, o furo aqui é do jornalista Cláudio Dantas, que revelou e o antagonista confirmou que o Trump convidou o Flávio Bolsonaro para um encontro na Casa Branca na semana que vem. A pauta já estava combinada antes da polêmica do áudio e do filme do Bolsonaro. Portanto, a leitura de que o Trump estaria tentando blindar o Flávio e a candidatura dele não faz sentido. Independente da pauta de que será tratada nesse encontro, é claro que esse encontro cai como uma luva na campanha do Flávio e pode ser muito bem explorada, tanto politicamente quanto do ponto de vista eleitoral. E é exatamente por isso que o Lula e o Palácio do Planalto estarão de tocaia, de olho nesse encontro, registrando todos os gestos, palavras e fotos e etc. Qual é a estratégia do Palácio do Planalto? Qual é a armadilha? Eles têm a seguinte leitura: se o Flávio se comportar nas fotos, nos gestos, no que disser, de uma maneira, vamos dizer assim, reverente, reverenciando o Trump, a narrativa que o Palácio do Planalto fará dessa visita é que o Flávio foi lá pedir favor, que o Flávio foi lá pedir por ele, pedir para ser blindado, pedir para a sua família, pedir para isso, pedir para aquilo. Ou seja, a narrativa que o Palácio do Planalto vai fazer é de que o Flávio seria uma pessoa submissa ao Trump. Essa é a narrativa que está preparada caso o Flávio se comporte de uma forma reverencial em relação ao Trump. Caso ele se comporte de uma maneira altiva e parceira em relação ao Trump, a narrativa que o Palácio do Planalto vai fazer ou pretende fazer é de que eles viraram parceiros, de que Flávio e Trump são parceiros e que isso é um encontro para buscar novas tarifas, que é um encontro para buscar prejudicar o Brasil, é aquela história toda da soberania que o Lula já fez lá atrás, que em algum momento ou por um tempo deu certo do ponto de vista de pesquisa eleitoral e que ele tentará refazer agora. Então, vai dizer que eles são parceiros e que isso prejudica o Brasil, que é um ataque à soberania, que no ano que vem o Brasil está entregue a isso. Enfim, vai ser essa a narrativa do Lula. Portanto, entendo eu, do ponto de vista político, que a saída é o Flávio ir lá e não falar nem dele, nem da família, nem de questões políticas, mas de questões do Brasil. Isso é uma forma de você se imunizar do que o Palácio do Planalto pode fazer. Vai lá e trata de questões brasileiras, de questões institucionais, de problemas do Brasil, de alianças entre os dois países, de projetos para o futuro entre os dois países, coisa que o Lula até agora, sinceramente, não fez em nenhum desses encontros
encontros em que ele se reuniu com o Trump. Aliás, o Lula nem quis que esses encontros, o último pelo menos, fosse registrado de tanto medo que ele tem ou tinha dessa relação com o Trump. Portanto, o Flávio, que tem essa boa relação, deve explorá-la, entendo eu, do ponto de vista institucional, de criar projetos ou de falar de projetos comuns entre os países para o futuro, econômicos, políticos e assim por diante. Isso evitará que o Lula faça um discurso, qualquer desses dois discursos, e certamente pegará muito bem para a campanha do Flávio. Vamos ver, diga aqui nos comentários o que você acha que o Flávio, como você acha que o Flávio poderá ou deveria se comportar nesse encontro? E o que você acha que o Lula vai fazer ou vai falar do encontro do Flávio com o Trump? Deixe seu comentário e a gente vai seguir esse assunto aqui no canal. Cara a cara, Lindenberg tenta atingir Flávio e acaba desmoralizado na frente de todos. Veja o vídeo. Então, senhores, pelo respeito a essa casa, o senador Flávio Bolsonaro, para subir a tribuna, ele deveria, por respeito ao Brasil, ter respondido esses questionamentos, que são questionamentos da sociedade. Nós queremos CPI. Agora, melhor seria se eles se antecipassem. Eduardo Bolsonaro falasse, olha, os 61 milhões foram todos investidos dessa forma. Ao não fazer isso, o que é que se consolida? Que aquele dinheiro foi usado para conspirar contra o Brasil por tarifas, foi para bancar a estadia do Eduardo Bolsonaro, mas foi mais. Foi para conspirar por sanções e tarifas contra o Brasil. Responda, candidato. Só um minuto. 14 foi citado ali. Vossa Excelência foi citado nominalmente. Só um minuto. Eu estou consultando a Secretaria-Geral da Mesa se o artigo 14, quando há uma citação a uma autoridade no plenário, se é o mesmo tratamento com base no artigo do Regimento do Senado. Então, Vossa Excelência, como foi citado e solicitado o artigo 14, Vossa Excelência tem 1 minuto para responder. Presidente, eu quero começar falando que Banco Master começa na Bahia com crédito sexta de Jacques Wagner e Rui Costa. Segundo lugar, presidente, eu já dei todos os esclarecimentos que eu precisava dar, todas as explicações. Quem tem que dar explicação agora é o seu chefe. O que é que ele estava fazendo naquela reunião secreta lá? Ajudar o Banco Master com o Banco Central, esperando fazer a troca do presidente do Banco Central para ajudar o Vorcário e Augusto Lima. O Lula é sócio, é conselheiro ou é só amigo dessas pessoas? Então, presidente, para concluir, eu quero falar o seguinte, o Flávio Bolsonaro chamou ele de irmão. O seu chefe é ladrão, abre teu olho, rapaz. CPI do Banco Master já. Olha como que a imprensa, querendo ou não, mesmo que você se considere uma pessoa que não se informe pela imprensa, mas olha como que a imprensa ainda assim consegue determinar o foco da atenção política, o tema do debate político. Enquanto os filhos do Bolsonaro estavam arrecadando dinheiro de forma legal para fazer um filme sobre o pai, o filho do presidente da República, o Lulinha, filho do Lula, estava roubando dinheiro dos aposentados. Mas hoje, a única coisa que se fala é dos filhos do Bolsonaro arrecadando dinheiro para fazer um filme para ele. Curiosamente, a imprensa não dá a devida atenção ao fato do filho do Lula tá roubando dos velhinhos, e roubando muito, 25 milhões numa bolada e mesada de 300 mil. Aí vai o Lula, para piorar o escândalo, vai o Lula e manda o seu diretor-geral da polícia, o André Rodrigues, que estava lá em Londres tomando uísque com o Vorcaro, com a viagem paga pelo Vorcaro, manda ele trocar o delegado da Polícia Federal que estava à frente da investigação do caso do INSS para proteger o seu filho. Assim, sem mais nem menos, sem dar explicação. Manda o delegado trocar, o diretor trocar, e ele vai lá e troca. Inclusive, o diretor da Polícia Federal, que deveria ter ido ontem a Brasília, na Credem, para explicar aquela gafe, aquela vergonha que aconteceu nos Estados Unidos, onde a gente teve um delegado da Polícia Federal expulso dos Estados Unidos, naquele caso do Ramagem, simplesmente não compareceu. Ele foi convidado e não compareceu. Mas tudo bem, Mendonça reagiu. E está aqui, ó. Mendonça abrirá procedimento para apurar troca da PF no caso Lulinha. Relator de investigações de fraudes do INSS deve aumentar restrição à informação para blindar a investigação. Vamos ler a matéria? Isso aqui para mim é um escândalo de verdade. Isso não é uma arrecadação de dinheiro para fazer o filme do pai, não, dinheiro privado ainda, antes de saber que o cara era vagabundo. Isso aqui é um escândalo.
O ministro André Mendonça deve abrir um procedimento para apurar as circunstâncias da troca do delegado da Polícia Federal à frente das investigações da fraude do INSS, em que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, é citado, delatado por estar recebendo 300 mil por mês. Como mostrou a CNN, Mendonça, que é responsável pela relatoria do caso no STF, considerou insuficiente a explicação da PF para a substituição feita sem que ele tenha sido comunicado previamente. Ou seja, o Lula está mandando trocar toda a equipe da Polícia Federal que está fazendo a investigação do filho dele. Mas tudo bem. Jornal Nacional é 6 minutos sobre o Flávio Bolsonaro e 0 segundos sobre esse caso. O relator ainda tem demonstrado preocupação com a possibilidade de interferência no caso em que o filho do presidente é citado. Nesse contexto, Mendonça, nos próximos dias, também deve aumentar rigor no compartilhamento de informações no inquérito do INSS para restringir o acesso a dados e blindar a investigação de eventuais pressões políticas. O Ministério já adota como padrão a técnica de compartimentação de informação dos processos dos quais é supervisor. O objetivo é proteger as informações e evitar vazamentos, ao permitir que apenas investigadores diretamente ligados às diligências tomem conhecimento dos dados. Ainda segundo apurou o CNN, o magistrado também deve passar a fazer uma supervisão mais próxima ao trabalho da PF. Como mostrou a CNN, Mendonça só soube da substituição da coordenação do inquérito por meio do advogado de um dos investigados durante a audiência. Incomodado, o ministro se reuniu com integrantes da investigação nesta sexta-feira em busca de informações para conhecer a nova equipe. Apesar das explicações, Mendonça não viu razão para a mudança. PF decidiu tirar do caso da Divisão de Repressão de Crimes Previdenciários e passá-lo para coordenação de inquéritos em tribunais superiores. A mudança resultou na saída do delegado Guilherme Figueiredo Silva da coordenação do caso. Então tiraram um cara que estava investigando e colocaram um que seja capacho do André Rodrigues, capacho do Lula. Por meio de nota, a PF informou que a mudança foi concebida para assegurar maior eficiência e continuidade às investigações, uma vez que a SINC possui estrutura permanente voltada justamente à condução de operações sensíveis e complexas que tramitam perante o STF. Esse aqui é o povo que é controlado pelo Alexandre de Moraes. Foi essa divisão interna responsável por pedir a quebra de sigilos do filho mais velho do presidente, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecida como Lulinha. Foi essa coordenação também que conduziu a negociação da delação premiada do empresário Maurício Camisotti. A proposta foi enviada ao STF, mas teve que retornar para ser refeita do zero, com a participação da PGR. Essa PGR é aquela que quer indiciar e condenar o Zema por críticas ao Flávio, mas não faz nenhuma investigação sobre o contrato da esposa do Alexandre de Moraes. A troca de coordenação do inquérito ocorreu também em meio a reclamações da defesa de Lulinha sobre o vazamento de dados da investigação. A oposição ao governo Lula no Congresso criticou a substituição do delegado e quer a convocação do diretor-geral da PF. Então nós votamos uma convocação, é um convite, né? Esperemos agora que ele vá explicar, mas não vai, como não foi nessa terça-feira. Aí você tem que entender uma coisa, pelo amor de Deus, gente, o presidente manda trocar o delegado que está investigando seu filho por ter participado do roubo dos velhinhos e outros esquemas lá também, tem um do MEC também, que a nora e outro filho dele estão envolvidos. E tudo bem, não tem problema algum. Cadê uma reação do STF nessa troca de delegado? Cadê uma reação do PGR? Zero. Na verdade, eles apoiam essa troca. Enquanto isso, só se fala no fato de que os filhos do Bolsonaro estavam arrecadando dinheiro, não era dinheiro público não, tá? Dinheiro privado, para fazer um filme sobre o pai e contar a história dele. Vocês entendem como, querendo ou não, a imprensa ainda comanda o assunto político, o debate político ainda é determinado pela imprensa brasileira? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!